Fabrício Valentini. Boa noite, Nicola. Sobre o Vasco, Edmundo disse que a 777 está mais flexível sobre a venda e pode ter notícia em breve. Tem algo novo? Galdame saindo e André Ramalho chegando. Cara, o André é muito bom jogador, tá? O André é um zagueiro que atua em todas as funções da parte defensiva. Ele pode ser zagueiro, pode ser lateral. Dá para imaginá-lo até o nariz correndo. Peço desculpa para vocês, tá? Dá para imaginá-lo até jogando de volante. 32 anos de idade, foi titular absoluto do PSV. O André tinha a preferência de continuar na Europa, especialmente depois da temporada positiva que ele conseguiu lá na Holanda. Se as propostas bacanas não vierem, aí sim ele pode pintar no futebol brasileiro, e o Vasco hoje é muito interessado. Sobre a 777, me parecia ser uma questão de tempo para que a 777 aceitasse a condição de precisar negociar o Vasco. Não tem muita outra saída. É uma empresa que não conseguiu na justiça reaver aquela liminar que permitiu ao Pedrinho tomar as rédeas do clube. É uma empresa que passa por uma dificuldade financeira tremenda. Há inclusive quem fale que há um risco de decretar falência e aí diante desse cenário vender. O Vasco seria uma alternativa importante para a 777. O André Mendonça está pedindo para falar dos reforços do Vasco, além dos 3 crias. André, as negociações com o Thales Magno continuam. O Thales faz muita força para sair do New York City, onde ele não tem jogado. Já são 10 partidas consecutivas sem sair do banco ou nem ser relacionado. E a ideia do Vasco era pegá-lo por empréstimo. O Brian Rodrigues é outro jogador que é alvo do Vasco, um atacante uruguaio de 24 anos de idade, que está na América do México, mesmo que o Corinthians tentou e que já ouviu um não. Os 3 reforços que serão anunciados devem ser anunciados a partir de amanhã, quarta-feira. Felipe Coutinho, empréstimo de uma temporada. Alex Teixeira, que estava livre no mercado. E Souza, que rescindiu o contrato com o Istambul Başakşehir. Hora de falar sobre o Vasco com atualizações importantes vindas da Prefeitura. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, convocou o torcedor cruzmaltino para o jogo dessa quarta-feira contra o Fortaleza. O motivo, antes da partida, o Paes vai sancionar a lei de potencial construtivo de São Januário. Importante dizer que a partir daí, a última etapa estará sendo concluída, a aprovação final da reforma de São Januário. Estádio construído em 1927, que depende demais de uma melhora, de uma ampla reforma e ampliação para que possa se tornar uma arena moderna e multiuso. Com a venda desse potencial construtivo, o Vasco resolve o único problema que o impedia de tocar essa obra. A tendência é que a reforma comece assim que o Campeonato Brasileiro terminar. Pedrinho já havia conseguido com a Crefisa, o José Roberto Lamáquia, a venda dos naming rights com o potencial construtivo. Toda a grana necessária para a reforma, para a reconstrução de São Januário estará atualizada e pronta. Só para completar sobre o Vasco, Alex Teixeira deve ter condição de jogo para estrear pelo Vasco no dia 17 de julho contra o Atlético Goianiense. Já Souza e Felipe Coutinho devem precisar de mais uma semana para estrearem pelo clube. A tendência é que eles estejam em campo no dia 24 contra o Cuiabá. Os 3 reforços já contratados, embora o anúncio ainda não tenha sido feito. O Felipe Coutinho chega por empréstimo de uma temporada junto ao Aston Villa. O Souza rescindiu seu contrato no Istambul Başakşehir e vai assinar até dezembro. Mesma situação do Alex Teixeira, que estava desempregado. Só para completar sobre o Vasco, Andrés Vomberger. Ele é um atacante argentino / esloveno. Pertencia a um time chamado Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes. Está livre no mercado, foi oferecido ao Vasco e tem seu nome estudado. Temporada lá no futebol árabe de 31 partidas, 10 gols e 3 assistências. Também passou recentemente pelo São Lourenço por 2 temporadas. Um pouco mais animado com o nosso Vasco? Eu acho que depois que o bobalhão da boina foi embora. Tu não gostou? Porra, eu tô cheio de boina lá em casa, cara, sabia? Cara, e o pior que eu... Quer boina pra fazer vídeo? Eu tenho umas boinas lá em casa, eu tô cheio de boina. Cara, eu encomendei imagino... 15 boinas. Então, eu imagino, de repente, quem começou... de repente, o marketing do Vasco começou a fabricar. Ia sair a boina dele. E parou tudo, né? Ia sair. Mas assim, cara, eu fiquei um pouco chateado, porque eu achei maneira a energia dele, sabe? Acho que naquele momento o Vasco precisava de um incentivo, de uma energia diferente, de uma renovação. E ele era um cara que tava sempre pensando muito positivo, né? Tanto que a galera tava comparando muito com o Ted Lasso, não sei se você já viu da série, né? Então, assim, infelizmente, eu acho... Ele chegou num 6-1, né, cara? Então, eu acho que
Se o Vasco não perdesse de 6-1 pro Flamengo, a galera ia ter uma paciência um pouquinho maior. Que já era esperado que o Vasco não ia ganhar o Flamengo. Mas tomar 6 ninguém espera. Só que 6 ninguém imagina também. Então eu acho que a galera perdeu a paciência de um jeito muito rápido com um treinador que não conhece o elenco, que não conhece o futebol brasileiro, que não conhece nada do Brasil direito, fez um bom trabalho em Portugal, veio pra cá, só que ele tomou uma porrada tão fodida assim, do maior rival, que logo depois, mesmo ele tentando recuperar alguma coisa, a galera já não tinha paciência pra ele. Verdade. E Se aí... tivesse perdido de 1-0 pro Flamengo, será que ele já tinha se demitido no quarto jogo? Não sei. Porque também assim, a gente não ganhou, né, com ele, né? Não ganhou. E não mostrou nem um mínimo de evolução, né? Eu acho que não tem tempo. O futebol brasileiro não tem tempo pra essas experiências, cara. Mas 4 jogos? Assim, não tem uma fórmula, sabia? Assim, aquela coisa, então dá 8 jogos pra ele, 8 porradas, 8 derrotas. Sim. Foi o problema que o Vasco cometeu ano passado com o Barbieri. Sim. Que segurou tanto que ele já... Se ele fosse demitido antes e o Ramon Dias tivesse vindo, provavelmente o Vasco... A gente escapava 4, 5 rodadas anteriores. Sim, sim. Esse é o problema, esticar demais a corda, né? Sim. Agora, tem um componente talvez aí político na história, porque ele foi trazido pela 777, Sim. o Pedrinho chegou, não tinha tido uma ingerência sobre a contratação. Torcedor vascaíno, o papo agora é muito bom. É com o Thiago Stampa. Ele tem a maior rede social do Brasil falando de Aston Villa. Ele tem notoriedade para falar sobre o clube inglês. Primeiro, se apresente aos vascaínos, Thiago. Fala pessoal, a convite do Baran, vim aqui responder algumas perguntas para vocês. Meu nome é Thiago Stampa, eu sou dono da página Aston Villa Brasil, tanto no Twitter quanto no Instagram. Aston Villa BRFC para quem quiser ir lá, tá bom? Bacana demais. Primeira pergunta para o Thiago Stampa. Como é que foi a passagem, sob a ótica do torcedor do Aston Villa? A passagem do Coutinho pelo clube inglês. A passagem do Coutinho no começo é muito boa, ele chega no Aston Villa após o empréstimo por 20 milhões de euros. Ele faz um finalzinho de temporada ali muito bom pelo Aston Villa, só que na temporada seguinte ele já fica lidando com lesões, um jogador que não conseguiu ter muita sequência. As lesões atrapalharam muito o Coutinho, e a chegada do Unai Emery, um técnico que preza por meio-campistas que voltam, que recompõem esse box-to-box, vai e volta, e o Coutinho não é esse jogador, ele não está no seu auge físico como antes, então acabou sendo deixado um pouco mais de lado, até esse empréstimo para a Arábia, porque para ter um jogador que não está jogando, ou que não vai ser utilizado e ganha 6,5 milhões de libras por ano, não era a melhor opção para Aston Villa, então emprestado para a Arábia. Aparentemente foi bem na Arábia e agora retornou do empréstimo e tem essa negociação com o Vasco. Mas a torcida do Aston Villa gosta do Coutinho, tem um carinho, sempre torceu para ele dar certo. Infelizmente não deu, não tem muito o que reclamar. É tentar recuperar o jogador com esses empréstimos, mas a torcida não tem raiva, não tem rancor, não tem nada. Agradece o jogador pela forma que ele trouxe um marketing para Aston Villa, uma forma midiática, que muita gente começou a prestar atenção mais no clube e isso ajudou demais. Já já nós vamos falar do time do Vasco, hein, que entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Fortaleza. A gente vai continuar esse papo com o Thiago Stampa, que pintou aqui um vascaíno na área. Como é que é teu nome? Rafael. Você mora onde, Rafa? Eu moro aqui em Livermore, na Califórnia. Quanto tempo daqui? Uns 40 minutinhos. Rapaz, qual é o orgulho de chegar num estádio, jogo de seleção brasileira, com a camisa do Vasco? É o orgulho maior, né? Isso aqui é a seleção também, tem que honrar o manto, né? Tá feliz com a chegada da cria, do Coutinho? Tá, claro. Aí é a história, né? Ele tá voltando pra fazer o que ele prometeu e vai fazer, vai levar o Vasco pra cima. E como é que você acompanha os jogos do Vasco aqui nos Estados Unidos? Quando dá tempo, que a vida aqui é corrida, o Google Play, que eu tenho os acessos lá, e por outros lados que eu tenho o seu website que eu assisto. Vamos puxar um casaca aqui, hein? Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da Fusarca! Vasco, Vasco! Aí, tá quanto tempo fora do Brasil? Eu já faz uns 16 anos já. Meu Deus do céu, tá bom, obrigado, querido. Obrigadão. Valeu, fica com Deus. Bom, tá aí, ó, vascaíno em todos os lugares, hein? Vamos continuar com o Thiago Stampa, falando sobre
o Felipe Coutinho, a passagem dele e esse modelo de negócio. Foi uma boa para quem? O Felipe Coutinho ser emprestado ao Vasco e não haver a rescisão contratual. Acredito que esse empréstimo para o Vasco seja o melhor para o jogador e para os clubes. Para o Aston Villa, que busca recuperar os 20 milhões de euros investidos, naquela época que ele estava saindo embaixo do Barcelona. E para o jogador e para o Vasco, porque ele volta para o clube de coração, para o clube que ele sabe que ele é amado pelos torcedores. E é um resgate à identidade do torcedor com alguém dentro de campo, que é ver um jogador criado da base, desempenhando e honrando a camisa do Vasco. Acredito que nesse ano ele vai desempenhar bem o suficiente para o Vasco conseguir se planejar e montar uma estratégia financeira para trazer o Coutinho. Eles estão em busca dessas novas SAFs que condiz com a grandeza do clube. Então é a melhor opção para os dois, para os três, que seja empréstimo. Acredito que vai dar tudo certo e torcer, né? Porque é um grande jogador, tecnicamente é um grande jogador. Então a gente torce para a recuperação desse jogador. Agora o trecho mais importante. Como é a SAF do Aston Villa e se é verdade que esta SAF pretende comprar o Vasco? Eu vejo muitos veículos da imprensa brasileira falando sobre, né, a ver Sports comprar o Vasco, e poucos da imprensa inglesa, mas o que eu tenho a comentar é que a V Sports é dona de 100% do Aston Villa. Eles investem desde o começo do clube, investem muito, até quando eles não tinham 100% do clube eles já estavam investindo. Quando a Aston Villa subiu da Championship para a Premier League, eles falaram que tinha um projeto de chegar à Champions League em 5 anos, e aconteceu. O Aston Villa está classificado para a Champions League. Esse cuidado em contratar técnicos como o Unai Emery, apostando 100% no treinador, dando esse tempo para o treinador fazer acontecer no clube. Contratações impactantes, sempre investiram desde o começo, gastando muito dinheiro, investindo na base, no time feminino, na imagem do clube, do marketing, buscando conversar mais com o torcedor. Eles são muito carinhosos com os torcedores, com o clube. Os torcedores gostam muito dos donos. Eles estão buscando agora fazer uma construção nova no Villa Park, reformar o Villa Park. Então eles se atentam muito a isso. A linha de V Sports, de clubes, elas trocam experiências, profissionais, olheiros, e eles ajudam também com o porte financeiro, mas acredito que no mais é isso. São uma empresa que prezam muito pelo futebol, prezam muito pela responsabilidade, são muito responsáveis, e acredito que se acontecer deles comprarem o Vasco vai estar em boas mãos, como o Aston Villa esteve. São dois clubes enormes, com uma torcida muito apaixonada e que tem tudo para retomar seus dias de glória. Muito obrigado, aí é o Thiago Estampa, tem as redes sociais dedicadas ao Aston Villa. No Brasil, ele é o que mais entende do clube inglês. Bom, Vasco joga nesta quarta-feira diante do Fortaleza, não terá o João Victor e o Estrela, ambos estão machucados. João Vitor, inclusive, vai ficar um bom tempo de fora, né? Mas o time está definido e a tendência é jogar o Léo Jardim, Paulo Henrique, o Maicon, o Léo Pelé e o Lucas Piton, Hugo Moura, JP e o Payet, Adson, Verrete e o David. Atenção com o Léo Pelé. Não adianta o torcedor vaiar o Léo Pelé, não adianta causar no Léo Pelé o incômodo, fazer com que ele fique intranquilo. O Léo Pelé é um zagueiro do Vasco. Entra em campo para defender as cores do Vasco. Após a partida, se ele não estiver bem, se ele for mal no jogo, beleza. Pode vaiar à vontade, mas antes do jogo, vamos dar tranquilidade para que ele possa desenvolver um bom jogo e ajudar o Vasco a vencer. O jogo é inegociável. O Vasco não pode deixar de vencer o Fortaleza nesta quarta-feira em São Januário. Só um resultado interessa, é a vitória. E a gente vai atrás dela. Eu queria falar com vocês aí do jogo de sábado. Começar pelo jogo de sábado, né? Sexta-feira nós íamos falar muito da expulsão do David no jogo contra o Bahia. E é nesse assunto que eu quero começar, né? Porque nesse sábado teve uma entrada do Hugo Moura, uma entrada duríssima. Depois a televisão mostrou por um ângulo diferente e muita gente achando que
que era para expulsão do Hugo Moura, e o árbitro deu só o cartão amarelo. Então, acaba acontecendo que um dia a arbitragem atrapalha, outro dia a arbitragem ajuda, e aí vem de encontro a tudo aquilo que a gente fala sempre, que a arbitragem no Brasil, que é muito ruim mesmo. Então, quando nos prejudica, a gente fica chateado, e quando nos ajuda, a gente fica feliz. Mas a conclusão, na minha opinião, é sempre a mesma, né? O Lucas Moreira está dizendo ele falou, botou aqui JC, mas não é JC, né? O João Vitor tem jogado ótimas partidas, eu tenho gostado muito dele, as arrancadas dele ali são sensacionais. Acho que o Paiva deu uma cara diferente ao Vasco. É um outro time, um time jogando com muita vontade, com muita determinação. Aí a gente volta à expulsão do David, né, que eu achei que foi injusta. Ele fez muita falta nesse jogo, tanto que o Lucas Piton teve que jogar lá na frente como atacante. Eu acho que ele tem muito vigor físico, ele vai e volta, ele ajuda, mas ele não tem o cacuete ali da posição, e aí, sem dúvida nenhuma, não é o melhor posicionamento para que ele jogue. E obrigado, Ramiro. Tá aqui um comentário do Ramiro que é bom, né? Você é o melhor. Obrigado, Ramiro Cruz. Obrigado mesmo. Galera, eu acho que o Vasco está melhorando. Não é ainda o time que a gente espera, até porque está com 11 pontos, está ali com a mesma pontuação do Atlético Goianiense. O Grêmio tem um jogo a menos, tem 9 pontos. Se o Grêmio ganhar, pode ser que ele passe o Vasco. Ainda tem muito a se fazer, mas eu acho que o Vasco vai melhorar muito com a chegada dos atletas que estão sendo sondados aí pelo Vasco. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Vasco melhorou muito. O Vasco compete, joga de igual para igual. Talvez até o meu amor pelo Vasco me faça enxergar uma coisa que talvez a galera aqui não enxergue. Mas eu acho que o Vasco joga de igual para igual. Com o Botafogo, eu acho que o Vasco joga de igual para igual. Será que eles assistem as partidas para debater as falhas? 2 vezes pegamos um gol quando um zagueiro empurra o nosso jogador para ficar livre. PH indo de primeira nas bolas e pegando drible. Bom, o Paulo Henrique já é experiente, né? Não é um jogador jovem. Eu acho que deveria ter ali um pouco mais de calma na hora dessa marcação. O gol foi exatamente ali em frente à sala do Pedrinho, né? Onde a gente assiste o jogo. E mais de uma pessoa marca. Aí o erro está aí, né? Um jogador. Eu acho que foi. Eu não lembro quem marcou, o jogador do Botafogo que fez o gol, mas o zagueiro grandão da equipe do Botafogo, acho também que era uma bola defensável, mas o Léo Jardim tem crédito com a nossa torcida. Eu acho que o momento é difícil, e aí a gente vai começar aqui a achar um monte de culpados, mas, cara, o astral tem melhorado bastante, a competitividade tem melhorado bastante. A gente ainda tem que lembrar, hoje quem comanda é o Pedrinho, mas todas essas negociações, todas essas contratações, e aí tem números absurdos, que eu não quero falar, porque acho que isso é uma prerrogativa do presidente, mas tem muita coisa errada, foi muita coisa errada feita, muita contratação ruim, muito dinheiro jogado fora, que agora o Pedro está tentando consertar, né? Acho que todo mundo acredita e confia no Pedrinho. Acho que a credibilidade do Pedrinho fala por si só.
E ele está trabalhando bastante, mas trabalhando muito para trazer bons nomes para a equipe do Vasco, para tentar diminuir um pouco a folha, para que esses novos jogadores cheguem e possam, né, receber também os seus salários em dias. Hoje, me parece que o Pedro fez questão de pagar o mês de junho, né? E a galera está satisfeita, muito satisfeita com o trabalho dele, e ele está estudando qual é a melhor maneira para fazer, para contratar, né, ou não, um técnico novo e trazer jogadores que possam melhorar o elenco. Mas eu estava falando dos dois lances, né? Primeiro, da expulsão do David no jogo contra o Bahia, que a gente sabe que foi injusta, e da não expulsão do Hugo Moura nesse jogo contra a equipe do Botafogo. O Botafogo é um grande time, contratou muitos jogadores. Rapaziada vascaína, ficamos bem com um giro de notícias aí de todos os amigos repórteres aí. E, antes de tudo, inscreve no canal aí, ativa o sino para ter as notificações, compartilhe com todos os vascaínos. E, melhor de tudo, comenta aí o que é que vocês quiserem, tudo relacionado ao Vasco da Gama. Minha família, aí próximo, um atleta novo aí no Vasco, para fazer parte da família, para fazer parte do elenco. Deixa aí no comentário aí o que é que vocês acham aí. E o Rafael Paiva vai continuar assumindo o Vasco ou não? Ou ele vai ser um treinador principal do Vasco e vai deixar a base um pouco de lado para outro tá assumindo? Deixa no comentário aí tudo que vocês acham aí. E hoje tem Vasco, né? Hoje que tem Vasco, né? Então a gente vai pra guerra mais um dia e em busca da vitória. Vai ser relacionado aí Verratti, vai ser relacionado os outros atletas aí para estar jogando aí hoje. E é isso aí. O Rafael Paiva aí, que eu espero que ele fica por dentro de tudo aí. De tudo. Não agora, eles estão querendo chamar outro treinador, mas eu prefiro o Rafael Paiva, que ele está sincronizado no time, sabe bem a escalação e ele tá aí, até os atletas aí do Vasco aí gosta dele. Então, inscreva no canal, ativa o sininho aí, que a gente estamos quase batendo 600 inscritos. E vamos que vamos até